Olá pessoal, bom estarmos novamente juntos para iniciarmos hoje uma nova jornada dentro de um novo livro da Bíblia. Foi muito bom nós passarmos um tempo estudando algumas das epístolas que a Bíblia apresenta e aprendendo as lições preciosas que Deus deseja nos ensinar através delas. Mas hoje eu gostaria de começar uma nova série de reflexões dentro de um livro que é considerado um livro de um profeta menor. A sua história é muito conhecida por nós e recheada de elementos que nos cativam e fazem com que a gente tenha desejo de se aprofundar, conhecer um pouco mais deste momento, deste fato, deste evento que foi relatado. E eu me refiro à história do profeta Jonas. Se formos comparar com outras histórias bíblicas, nós podemos entender que essa história é bem curta. Na verdade, ela nos é apresentada em apenas 4 capítulos, mas não por isso ela deixa de ser profunda, inspiradora e ao mesmo tempo reveladora. Talvez aqui nós temos dentro do Antigo Testamento uma das maiores declarações ou demonstrações do amor e da misericórdia de Deus. Eu não quero me aprofundar muito nos detalhes históricos porque não é a proposta e a gente não tem tempo para isso aqui neste vídeo. Mas eu gostaria que a gente, de forma prática, tentasse entender algumas das lições que são apresentadas dentro deste livro tão impressionante e como essas lições elas podem ter impacto ou se relacionam com a nossa vida. E para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de convidá-lo a me acompanhar na leitura do versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 1. E essa versão diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Esses primeiros versos eles são reveladores e eles dão um tom ou mostram claramente qual vai ser a tônica daquilo que vai ser apresentado, de certa forma, obviamente, dentro deste livro. Logo no começo do livro, nós temos algo muito interessante para destacar. Na atualidade, geralmente as pessoas são identificadas pela profissão que elas têm, por aquilo que elas possuem ou por algum outro fator que traz algum certo destaque. No passado não era assim. Pessoas eram identificadas pelo âmbito relacional, ou seja, basicamente as pessoas eram identificadas a partir da família que elas pertenciam. E isso é interessante, porque muitas vezes a gente coloca o foco na atualidade em coisas que são passageiras e deixamos de lado aquilo que traz, de certa forma, identidade para a gente. Mas vamos a alguns destaques destes primeiros versos e tirar algumas lições práticas para a nossa vida. O livro começa com a fórmula base que é apresentado em basicamente todos os livros proféticos ou os livros que trazem ali uma revelação profética ou que demonstram a comunicação de Deus com o profeta. Veio a palavra do Senhor a Jonas. E aqui a gente percebe algo significativo para a gente. Quando a gente olha para este conteúdo e para outros elementos ou momentos da história bíblica, a gente percebe que Deus ele é adepto à comunicação. Ao longo da história, Deus tem se comunicado com o ser humano na intenção de fazer com que nós compreendamos o quanto Ele nos ama. Diferente do que muitos pensam, que Deus está mudo ou não se comunica com o ser humano, a história bíblica ela mostra algo totalmente ao contrário. A gente percebe um Deus ativo, um Deus que participa da história da humanidade na intenção de que nós, seres humanos, entendamos o amor que Ele tem por nós e, acima de tudo, nos posicionemos, de preferência, de forma positiva ao lado dele. O grande ponto é que o ser humano nem sempre consegue ouvir, discernir e aceitar a vontade de Deus. Mas sabe que, em muitos casos, nós somos capazes de ouvir e discernir, mas na hora de tomar uma decisão ao lado de Deus, nós somos capazes ou preferimos
ignorar aquilo que ele nos pede. E isso geralmente acontece quando a palavra de Deus choca com a nossa vontade. Diariamente nós enfrentamos um dilema. Desde o momento que nós acordamos até o momento que nós nos recolhemos para dormir, nós enfrentamos uma disputa interna pela supremacia da nossa vida. A pergunta que o livro de Jonas nos instiga a fazer é: o que fazemos quando a vontade ou o pedido de Deus choca com a nossa vontade? O dilema de Jonas era grande e a gente precisa se colocar um pouquinho no lugar dele ou na pele dele. Nínive era a capital da Síria. Um povo sanguinário, marcado pela crueldade e frieza. Inclusive, os assírios foram os responsáveis pelo desaparecimento das tribos do norte. Jonas talvez ouviu e presenciou algumas das ações, das atrocidades que os assírios traziam ou causavam naquele contexto ou naquela época. Cenas de crueldade, de violência desumana fizeram com que este homem, este profeta, criasse um ódio mortal por esta nação, de tal forma que ele pensa que estes estão demasiadamente longe ou são incapazes de desfrutar ou receber o amor ou os favores de Deus. Então, diante deste cenário, Deus age fazendo o impensável. Deus deseja levar Jonas a expandir a sua mente e compreender algo que talvez ele não compreendia na sua plenitude. E ele demonstra isso apresentando que o seu amor está fora dos parâmetros que muitas vezes nós estabelecemos. E claramente a gente percebe dentro deste livro que Deus deseja demonstrar que todas as suas ações, até mesmo aquelas que nós não compreendemos, são para o bem da humanidade e servem para declarar o seu amor por nós. Mas muito interessante observar que diante da atitude de Deus, diante do pedido de Deus, Jonas decide então fugir da face do Senhor. Os estudiosos entendem que essa decisão de Jonas é uma decisão que declara evidentemente a sua rebeldia. Nínive estava aproximadamente 800 quilômetros ao leste da onde Jonas estava. Porém, Jonas decide ir para Tarsis, um lugar que estava a aproximadamente 3.000 quilômetros de distância da onde ele estava, porém na região oposta, ou seja, ao oeste. E aqui claramente a gente percebe essa atitude rebelde de Jonas diante da falta de compreensão ou aceitação do amor de Deus. O que será que passou na cabeça de Jonas? Literalmente ele abandona tudo para fugir da face do Senhor. Aqui nós encontramos talvez uma das maiores lições dentro destes primeiros versos. Perceba que a nossa limitação em aceitar a vontade de Deus e rejeitar literalmente o pedido do Senhor nos torna egoístas, insensíveis e, o pior de tudo, rebeldes. E olha que interessante, o egoísmo, a insensibilidade e a rebeldia não necessariamente são praticados por aqueles que se dizem descrentes ou que nós acreditamos serem descrentes. Neste caso, alguém que conhecia Deus, alguém que havia sido escolhido para ser um porta-voz do Senhor, manifesta tais atitudes. Sabe, queridos, às vezes a gente pensa que estar dentro de uma igreja ou manifestar uma determinada crença traz algum tipo de proteção para a gente. Às vezes nós declaramos que conhecemos o Senhor na expectativa de que isso traz alguma garantia para nós. Mas a história de Jonas mostra que não é bem assim. Se nós queremos ter garantias de que de fato agradaremos o Senhor e exaltaremos o nome dele através da nossa vida e existência, nós precisamos desenvolver um coração submisso, um coração que é fundamentado acima de tudo no amor de Deus. Por esta razão eu oro para que a atitude de Jonas não seja replicada na nossa vida ou reproduzida por nós. Que nós não sejamos o Jonas da atualidade, que a nossa vida declare que de fato nós desejamos, porque amamos o Senhor acima de tudo, obedecê-lo. Quem sabe o Senhor tem falado com você? Porque a Bíblia declara que o Senhor não está mudo, mas talvez assim como Jonas, você tem rejeitado o que o Senhor tem te pedido porque choca com a sua vontade. Permita que o Senhor, através da sua didática,
amplie a sua compreensão, para que através dessa atitude você consiga compreender e desfrutar mais do amor que Ele tem, não somente por você, mas por todos nós. Esse é o seu desejo, este é o meu desejo. Então eu gostaria de orar, pedindo que o Senhor continue atuando em nós, para que o seu querer seja efetuado em nós, por meio de nós e apesar de nós. Ore comigo. Obrigado, querido Deus, mais uma vez pelos momentos juntos, pela Tua Palavra, que fala ao nosso coração e nos persuade a agirmos de forma submissa, aceitando o Teu querer para nós, entendendo que aquilo que o Senhor nos pede é para o nosso próprio bem. Se for necessário, ó Deus, amplie a nossa compreensão, para que a gente, ao entender o amor que o Senhor tem por nós, a gente consiga viver uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor, uma vida mais estreita contigo. Mais uma vez, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, acreditando que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos. A partir de hoje e pelas próximas semanas nós estaremos então estudando um pouquinho mais o livro de Jonas. Não deixe de acompanhar o conteúdo que a gente tem preparado com muito carinho para vocês, por isso se inscreva no canal para que você possa receber esse conteúdo com exclusividade. Um forte abraço para você e um bom restante de semana. Tchau, tchau!